Salve galera tricolor, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o Olavo do canal Salve Tricolor e estou aqui para trazer para você o Drops ST3 dessa segunda-feira, tá legal? Fique com a gente, eu volto logo após a vinheta. É isso aí, pessoal. Tô de volta. Esse é o Drops ST3 do canal Salve Tricolor e já fica aquele convite para você. Se inscreva no nosso canal, @SalveTricolor3 no YouTube. Você vai lá, se inscreve, ative o lembrete e não perde nada, nenhuma resenha, nenhuma série do nosso canal. O Lendas Tricolores, os Campeões Tricolores que vem aí a partir do dia 29. Tá legal? Ó, Lendas Tricolores na próxima... amanhã, dia 12, tem o Lê, tá bom? Atacante do São Paulo da década de 80, da segunda metade da década de 80. Então você não pode perder. O Lê vai estar amanhã com a gente no canal Salve Tricolor e só pelo YouTube, só se inscrevendo, só ativando, só participando pelo YouTube é que você consegue participar do chat, mandando sua mensagem, sua pergunta para o nosso convidado para a gente repercutir e você aparecer ali durante a nossa live, tá legal? Fica o convite também para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, sempre @SalveTricolor3, tá legal? Convite feito, vamos falar da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro com o pé direito. O São Paulo começou com uma goleada 4-0 para apagar aquela péssima impressão que ficou da semana anterior na final do Campeonato Paulista. O São Paulo dá o troco na mesma moeda, quem pagou o pato foi o Atlético Paranaense. Vitória do São Paulo com tranquilidade, com segurança, com imposição 4-0, sem choro nem vela. Já havia vencido, né, na quinta-feira com o time misto pela Sul-Americana, voltou a vencer na partida desse domingo com uma atuação coletiva muito boa. De um modo geral, assim, todos os jogadores estiveram muito bem em campo. Talvez ali o Alisson, o Igor Gomes para variar, mais apagados, mas o time como um todo se portou muito bem, né? O Rafinha, os dois laterais para mim foram os destaques do jogo, obviamente, com exceção do Caleri, né? Além do Caleri, na verdade, mas o Rafinha e o Wellington ontem foram excepcionais, né? Tanto na questão de cobertura, na questão de apoio ao ataque, nos passes, nas triangulações. Então, o Rafinha e o Wellington com assistência e obviamente o melhor de todos em campo, o Caleri com hat-trick. Sem dúvida nenhuma, temos um 9 e é muito bom saber que a gente tem um centroavante. Ontem ele estava lá, 3 na caixa e já começa bem esse Campeonato Brasileiro. Eu quero destacar também o Luciano, que entrou muito bem no segundo tempo, fez o quarto gol, né? E ajudou bastante o time. O Nicão, né, que não vinha jogando bem pelo São Paulo, na minha opinião, ele teve uma atuação muito boa, talvez, se não for a melhor, uma das melhores dele com a camisa do São Paulo nesse início. Participou, se movimentou mais, participou de jogadas, de triangulação no ataque, que é uma coisa que o São Paulo trabalha muito, né? Que o Rogério trabalha muito nesse treinamento, toque rápido, ali na linha de frente, né? Na ponta da grande área, nas duas pontas. Então eu vi um bom jogo do Nicão ontem, né? Dos que entraram, obviamente, como eu já disse, o Luciano foi o melhor. E é isso, pelo brasileiro, defensivamente, nada a questionar, São Paulo muito bem. E pelo brasileiro, o São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Provavelmente é o jogo da TV aberta. E vamos ver como o São Paulo se comporta, porque esse time que jogou ontem é o time que vai jogar só no domingo. Então vai passar a semana toda treinando. Pela Sul-Americana, na quinta-feira, contra o Everton do Chile, vai ser no Morumbi, às 19h15.
o time que vai jogar é o mesmo time que jogou contra o Ayacucho na quinta passada, né? Então o São Paulo está com 2 times, um para jogar brasileiro, um para jogar sul-americana, ao menos essa primeira fase, tá bom? Que o Rogério já admitiu, inclusive na entrevista coletiva, ele admitiu que não tem como escalar o mesmo time em tantas competições simultâneas. Lembrando que o São Paulo, depois desse jogo de quinta-feira contra o Everton pela Sul-Americana, o São Paulo enfrenta 4 jogos fora de casa. Flamengo domingo pelo Brasileiro. Depois na quarta-feira já tem o Juventude pela Copa do Brasil no dia 20, né? Depois pega o Bragantino em Bragança Paulista novamente pelo Brasileiro. E na outra semana o Jorge Wilstermann lá em Cochabamba, 2.500 metros do mar, pela Sul-Americana. Então o time da Sul-Americana deve ser esse misto que jogou contra o Ayacucho durante toda a primeira fase e vai para o Brasileiro e Copa do Brasil o time principal. Tá bom? Então é isso. Sobre o Campeonato Brasileiro é isso. Estreia pé direito. O campeonato podia acabar agora. Nesse momento, o São Paulo seria campeão invicto, o melhor ataque e melhor defesa e o artilheiro do campeonato. Tá bom para você? Quero saber o que você acha. O que você achou da estreia do São Paulo no Brasileirão? Deixa aí seu comentário no Drops ST3 de hoje, tá legal? Quero saber a sua opinião. O time foi bem? Você achou que o Nicão jogou bem? Eu achei, cara. Eu achei que o Nicão jogou bem e merece mais chance. E o Calera, hein? Nada a comentar sobre o Calera, hein? Temos um 9, como é bom ter um 9, né? E como é bom ter um 6 também, porque o Wellington na lateral é um monstro, Temos um camisa 6, a gente espera que ele fique por bastante tempo no São Paulo. É óbvio, né, que os europeus devem vir babando na próxima janela aí, com essas revelações do São Paulo, né? Tanto ele quanto o Maia, quanto o próprio Luan, né, que não vem jogando, mas sempre tem um bom mercado, o Sara, o Diego, a gente espera que quem vá primeiro seja o Igor Gomes, enfim. Mas o mercado europeu vai ficar sempre de olho nas revelações de Coutinho. E falando nisso, né, vamos falar um pouco de mercado do São Paulo, porque as inscrições para o Brasileirão se encerram amanhã já, dia 12, às 18 horas, último dia para inscrever jogadores para o Brasileirão. E tem muito time correndo para acertar aí o elenco de chegadas, também de ajuste em algumas saídas, né? Com relação às saídas, o mais iminente agora é o São Paulo emprestar o jovem lateral Natan, né, o lateral direito, para o Coritiba. O Coritiba que foi um dos times que consultou o São Paulo a respeito do Thiago Volpi. O Thiago Volpi não se interessou em ir para lá, mas o São Paulo deve ceder por empréstimo até o final do ano o lateral Natan, que foi muito bem na base, foi muito bem na Copa São Paulo, e até poderia ser mais aproveitado pelo Rogério Ceni no elenco principal, mas com o Rafinha atuando muito bem, com também jovem Moreira muito bem quando precisa ser acionado, e ainda tem o Igor Vinícius, né? Vou mandar o Igor Vinícius lá para o Coritiba, mas enfim, os caras também não são bobos, né? Eles viram o Natan e se interessaram, o São Paulo talvez empreste o lateral para ele ganhar experiência, ganhar rodagem, e para quem sabe voltar o ano que vem e ser melhor aproveitado. Com relação às chegadas, hoje o São Paulo anunciou seu reforço aí para um meio atacante, né? O André Anderson, vamos colocar o André Anderson aqui, olha só. Ele é um meio atacante, 22 anos, vem da Lazio da Itália, tá bom? É uma aposta, São Paulo quase ninguém conhece o jogador, né? Tem muito setorista aí de televisão que mal ouviu falar do jogador, mesmo cobrindo base, né? Ele foi da base do Santos e mesmo na base do Santos ele fez apenas 5 jogos e um gol no sub-17, sub-20 do Santos. E está desde 2018 na Itália, né? Ele foi contratado pela Lazio, mas ele foi emprestado, vem sendo emprestado, com o empréstimo sempre se renovando aí para a Salernitana da Itália, que é onde ele passou seus melhores momentos aí. E só que em 5 anos aí como profissional jogando pela Salernitana, ele fez apenas 7 gols. É isso mesmo, um meio atacante que em 5 anos de carreira, apenas 7 gols. Nessa temporada ele chegou para ficar na Lazio, né? Ele foi devolvido à Lazio, mas somente esse ano ele atuou em 4 jogos apenas, nenhum gol. Esse é uma aposta do São Paulo, vamos ver como será o André Anderson. Ele que, segundo a gente apurou, ele é um jogador mais de força física, costuma jogar mais atrás do homem de referência, que seria o Caleri, né? Então ele disputaria ali a posição de tal Éder, né? Talvez não
no time titular, mas sempre ali como opção para um segundo tempo ou para quando o Rogério precisar de um time alternativo, talvez o André Anderson seja mais utilizado. A gente deseja boa sorte, que ele vingue, né? E que o São Paulo tenha, enfim, acertado em alguma aposta, tá bom? Outro jogador que também deve ser anunciado amanhã é o zagueiro Igor Rabelo, o zagueiro de 26 anos, que está no Atlético Mineiro. É um zagueiro muito forte em bolas aéreas, ele é alto, ele tem 1,90 m, ele é muito bom tanto defensivamente quanto no ataque, ele tem uma média de 2 a 3 gols por temporada, participa até em jogadas, né, ensaiadas dentro da área com assistências, enfim. É um jogador que tem a base feita no Fluminense, depois no Botafogo, mas hoje no Galo ele é a quinta opção, porque o Galo tem o Natan, tinha o Alonso foi negociado, acabou voltando com a situação lá na Rússia, veio o Godinho, que tinha vindo para o lugar do Alonso e agora também está no elenco, e o Hever, e o Igor Rabelo foi ficando. Mas ele é um jogador ainda com idade boa, né? Jovem, 26 anos ainda é jovem, e viria para compor essa zaga do São Paulo. Ele costuma jogar mais pelo lado direito, onde hoje a gente tem o Diego Costa, que é titular do time e vem jogando muito bem, e tem o Arboleda, que hoje é reserva. Hoje o Arboleda é reserva do Diego Costa, né? E aí o São Paulo vai tentando reforçar o seu elenco, até prevendo janelas no meio do ano, porque o Diego Costa, se destacando como ele vem, se destacando, jogando bem, pode, né, abrir interesse aí de times europeus na janela do meio do ano. E o Arboleda, a gente sabe que ele ficar na reserva não vai ficar muito satisfeito, né? Ele precisa jogar. Por que ele precisa jogar? Porque ele tem Copa do Mundo, o Equador vai para a Copa do Mundo e ele precisa aparecer. Então, das duas umas. Ou o Arboleda deve desfocar muito por conta de convocações ainda, de amistosos que o Equador deve fazer, já anunciou amistosos contra o México, né, visando já a Copa do Mundo. E não se descarta aí, de repente, uma saída do Arboleda também durante o meio do ano, aí, janela do meio do ano. Tá? Então o São Paulo vai tentando aí repor o seu elenco, ou pelo menos agregar um jogador de qualidade ao seu elenco, já prevendo aí de repente uma outra saída. Tá? Então o Igor Rabelo seria uma ótima opção, ele que tem o apelido de general lá no Galo, tinha também no Botafogo, e é um jogador que eu vejo com bons olhos. O Atlético Mineiro tem 70% do passe, o Botafogo ainda tem 30%, e o São Paulo quer ficar com 50% do jogador. Então seria do Atlético Mineiro que o São Paulo faria a negociação, aí ficaria o São Paulo com 50, o Botafogo com 30, o Galo com 20. Tá bom? Essa é a negociação. O zagueiro deu sinal verde para o São Paulo negociar com o Galo, então até amanhã às 18 horas o São Paulo deve anunciar o Igor Rabelo. Vamos acompanhar, que seria um ótimo reforço, tá bom? E tem mais, né? O Flamengo está em iminência aí de anunciar a rescisão do contrato com 3 jogadores aí que foram alicerces do time de 2019, né? O goleiro Diego Alves, o meia Diego Ribas e o também meia Everton Ribeiro. E o São Paulo está de olho, né? Se os 3 ficarem livres, e aí tudo bem, depende da janela, porque seria jogador livre de mercado, o São Paulo se interessaria pelos 3 jogadores, né? O Rogério pediu mais um goleiro, então poderia ser o Diego Alves, mas especialmente os meias. E aí o Everton Ribeiro seria o jogador mais próximo de ser anunciado pelo São Paulo, né? O São Paulo teria muito interesse pelo jogador, desde que fiquem livres de contrato com o Flamengo. Então também vamos aguardar aí se pinta essa rescisão e se o São Paulo entra para valer para trazer um desses jogadores ou até mais de um deles. São 3 jogadores já veteranos, o Diego Ribas e o Diego Alves principalmente, né? Jogadores acima dos 35 anos. O Everton Ribeiro, se não me engano, tem 33 ou 34, mas vem perdendo a posição no time, mas é um jogador com bastante qualidade no passe, no toque, vinha sendo convocado pelo Tite na seleção brasileira, acabou também perdendo esse espaço por conta do que vem acontecendo no Flamengo, mas se chegasse no São Paulo seria uma oportunidade dele voltar a atuar como titular e se destacar novamente para quem sabe pensar em Copa do Mundo. Tá bom? Então essas são as negociações do mercado tricolor desta segunda-feira. Quero saber a sua opinião. O que você acha? O que você achou do André Anderson? É uma aposta que vale a pena mesmo? Será que vai vingar no tricolor?
E o Igor Rabelo, zagueiraço que chega para arrumar de vez a nossa cozinha ou fica ali como opção para brigar? De repente o Rogério pode pensar no esquema com 3 zagueiros? Qual que é a sua opinião a respeito? E esses 3 jogadores do Flamengo, você traria um deles? Quem que você traria? O goleiro, os meias? Quem se encaixaria hoje no time do São Paulo como titular absoluto? É isso, tá bom? O Drops ST3 de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, reforço o convite para você assinar não, quem sabe um dia, né? Mas se inscrever lá no nosso canal, @salvetricolor3 no YouTube. Lá você se inscreve, ativa o lembrete, não perde nada. Nessa segunda-feira tem o Resenha Tricolor com a Sami. Amanhã tem o Lendas Tricolores com o Lê. E a nossa agenda cada vez melhor. Drops ST3 de segunda a sexta-feira comigo e com o RK. O Acorda ST3 todo domingo às 11 da manhã com o Léo e com o Spy, tá bom? É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês e salve Tricolor!